Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar do BTCI11, um fundo imobiliário gerido pelo BTG Pactual e que é uma das joias escondidas dentro da nossa bolsa de valores. Antes de nós falarmos sobre o fundo, devo lembrar vocês que eu não sou analista, então todas as informações contidas nesse vídeo são meramente educativas. Não estou recomendando a compra ou a venda de nenhum ativo. Dito isto, nós vamos agora fazer aquele bom e velho raio-x antes de adentrarmos no relatório gerencial referente ao mês de junho de 2026. Então, o fundo está cotado atualmente a um valor de R$ 9,20, com dividend yield de 12,74% e um PVP de 0,9, ou seja, está sendo negociado 10% a menos do que ele vale em relação ao seu valor patrimonial. Quando nós falamos da liquidez média diária, nós estamos aqui com quase 5 milhões de reais negociados em apenas um dia. E na variação dos últimos 12 meses, o fundo entregou uma valorização de 13%. Mas pegarmos do último pico para cá, nós temos uma desvalorização de 0,86%. Com isso em mente, vamos agora para o relatório gerencial de junho. E já deixei aqui marcado para vocês o valor de mercado do fundo negociado a cota de 9,26, que inclusive é um pouquinho a mais do que tem aqui. Nós estamos com um valor de mercado de 921 milhões. Quando nós levamos em consideração a cota patrimonial é de 1 bi. Então é um fundo bem grande já, tá? Ele já passa ali no nosso filtro que nós usamos para analisar os fundos quantitativamente. Lembrando que a análise quantitativa ela não supera a qualitativa. Em vez disso, a quantitativa ela vai guiar para a gente saber quais são os fundos que, dependendo dos indicadores, estão mais atrativos e vamos avaliar ali como é a qualidade daquele fundo. O dividendo patrimonial aqui por cota, né? Aí temos de 13%, mas quando levamos em consideração o mercado, 14,5%. A liquidez média diária nós temos de 3 milhões de reais negociados um dia. E nós temos aqui a quantidade de cotistas de 208 mil cotistas. Então é bastante gente, né, que acompanha esse fundo, tá? Vamos agora para o comentário do gestor desse mês, né? Então o mês de maio foi marcado por um ambiente mais desafiador. FIX encerrou o período com a queda de 3, refletindo principalmente o aumento das preocupações com a inflação, a dinâmica fiscal doméstica e as incertezas do cenário exterior. Então, basicamente, o que é isso quer dizer? O gestor nos diz que o cenário é desafiador por conta da inflação, que é preocupante. Se você está atualizado aí, nós estávamos até há pouco tempo com o conflito lá no Oriente Médio, dos Estados Unidos com o Irã. Isso acabou elevando o preço do petróleo. Se o aumento do preço do petróleo, que é a commodity que basicamente gira o mundo, uma vez que o aluguel não, o frete do navio que traz o petróleo, o frete do caminhão que leva o alimento, tudo se deriva de combustível, e se o combustível sobe, eu aumento o frete, e se o frete aumenta, eu preciso aumentar o preço da mercadoria para poder receber o dinheiro, então acaba chegando um aumento de inflação lá na ponta, que é para a gente que nós somos os consumidores finais. Então tinha essa preocupação. A dinâmica fiscal também, doméstica, o governo, você querendo ou não, o governo ele gasta muito e a conta não fecha no positivo. Agora mesmo nós estamos com problema. As estatais, só nestes primeiros meses do ano, 7 meses, se eu não me engano, já representaram um rombo de 5 foi 7 bi. Então, é um valor bem alto. E nós temos também essas incertezas cenários externos, né, que mais uma vez nós falamos sobre essa guerra no Oriente Médio. Estavam com um acordo de paz, agora já romperam o acordo de paz e começaram a fight de novo aí. E agora o Irã está ameaçando matar Donald Trump e tal, e Trump já disse que já tem as ordens para o pessoal atacar, se matarem ele, então qualquer hora pode virar uma bola de neve isso aí. Em junho, apesar da continuidade do ciclo de flexibilização monetária e redução da Selic, ao ano, que desceu para 14,25 ao ano, né? O mercado foi cauteloso diante das perspectivas de inflação e para a trajetória dos juros de longo prazo. Como consequência, o mercado de fundos imobiliários não apresentou recuperação ao longo deste mês. Então, o que é que o mercado fala? O mercado diz, ó, o cenário externo tá complicado. Isso aí a gente não pode discutir. E nós estamos cortando os juros. Se cortamos os juros,
estimulamos o consumo. Então a inflação pode subir mais forte ainda. Então o mercado não digeriu muito bem esse corte da Selic. Tá? Ele traz aqui no segmento residencial, que representa 25% do PL do fundo, tá? Embora os custos, eles observaram o fundamento ao longo do prazo, observamos fundamentos positivos, perdão, de longo prazo, embora no curto os custos de construção permaneçam elevados. Esse segmento de construção civil eu não gosto muito, tá? É um segmento que precisa de que a economia esteja bem aquecida, a inflação controlada para que consiga girar bem, porque precisamos comprar os insumos, precisamos construir e precisamos que as pessoas comprem para chegar o dinheiro no caixa. Então é um segmento um pouco mais arriscado. Inclusive, eu acho que essa batida que o mercado dá no PVP do BTC11 pode ser relacionado a esses 25% que está direcionado para o segmento residencial. Quando nós falamos aqui do segmento de logística, que são os CRIs que representam 39% do seu portfólio, né, o segmento que é mais resiliente aqui dentro dos FIIs, os fundamentos permanecem, a combinação entre demanda resiliente continua contribuindo para os níveis saudáveis da ocupação e para o crescimento de aluguéis em as regiões do país. Tá? Fique tranquilo. Então, esse mês eles realizaram uma alocação no CRI BTLC para antecipar a OCP, a última referente à venda dos ativos do BTLC11. Tá? Então, foi um direcionamento de 5,9 milhões a uma taxa muito boa de CDI,1,1. Aí você fala assim, mas CDI mais 1,15 é uma taxa boa. Se você levar em consideração que no mercado financeiro tudo é risco-retorno, se a taxa é pequena assim, então provavelmente o credor é muito bom, tá? Então aqui o risco é bem menor. E se levar em consideração o CDI a 14,25% ao ano, aqui quem está pagando 15,40% mais ou menos. 15,40%. Então é uma dívida pagável, até relativamente fácil de pagar. Agora imagina se fosse CDI mais 5%. Então teríamos ali 19,25% ao ano para quem pegou o dinheiro emprestado pagar. Então o risco de calote seria muito mais alto. Ao final do mês, 96% do patrimônio do líquido do fundo sendo alocado entre operações diferentes. Tá? Então nós temos um pouquinho de caixa ali. A rentabilidade por cota, nós temos, o fundo vem sempre distribuindo aqui o mínimo 9 centavos e o máximo foi agora que foi 10,05 centavos. A composição do resultado é importante a gente ver, porque a gente consegue analisar, além dos valores da DRE, como que está sendo aqui o resultado por cota. E fica até mais simples a gente poder discorrer. Então o fundo teve uma receita de CRI equivalente a 0,12 centavos, a receita de FII a 0,01 centavo, a receita de caixa não foi nem 1 centavo, uma despesa que fechou aqui 13, sendo que distribuiu 10 centavos. Então nós temos aí mais ou menos 2 centavos ainda, porque foi 10,05, 2 centavos mais ou menos para entrar na nossa reserva esse mês. Quando a gente fala aqui na DRE, né, demonstração de resultados, nós vemos que a receita do fundo vem crescendo, tá? Ele está crescendo bastante, e aqui esse mês de abril para maio cresceu bastante também, mas isso foi reflexo da inflação. Olha só, o mês de março a inflação estava 0,33, lembrando que aqui é 2 meses anterior, tá? Então, o mês de maio, a inflação referente aqui a maio foi a inflação contábil de março, porque em abril, que é divulgada a inflação de março, e os fundos, os credores, eles têm aí esse prazo para poder pagar aqui em maio. Então, sempre é 2 meses de diferença. Então, nós tivemos aqui a crescente da inflação nesse período de tempo. A receita de FII, ela praticamente se manteve, não teve muita alteração. Isso é bom, e quando nós falamos em relação à despesa, que também não cresceu muito, tá? Ela pode ter crescido um pouquinho por conta da taxa de administração. Se eu subo a quantidade de valor do fundo aqui, eu subo também um pouquinho da taxa de administração, tá? Super tranquilo. Agora do portfólio, a gente vai começar a investigar um pouquinho. Em questão de indexador, nós temos a maioria aqui indexado a IPCA, a uma taxa muito boa, IPCA mais 9. Se você levar em consideração, estamos tendo ali uma taxa real mais ou menos de
15% ao ano. Então, super tranquilo para pagar por enquanto. Tem apenas 3% do portfólio focado em CDI. E eu falo isso porque eu estava avaliando o fundo, inclusive, se eu não me engano, saiu o vídeo dele, que o fundo estava com a taxa de IPCA mais 13, se eu não me engano. Então é muito alto para a gente poder pagar, né? Então é uma taxa muito alta. E a gente está falando agora que a inflação está em 5. A inflação para bater 2 dígitos é daqui para ali. Alocação, nós temos 16% em FII e 84% em CRI. E o duration, a maioria da carteira, ela está aqui com a duração de 5 anos. Então temos mais de 5 anos para vencer esses contratos aí. Uma questão muito interessante no BTCI é em relação aos seus devedores, tá? Vocês podem observar aqui, nós temos uma diversificação boa, são 32 CRIs diferentes, mas alguns CRIs deles aqui tem uma repetição da empresa. E o que foi que eu fiz? Eu vim aqui a planilha de fundamentos dele, você também tem acesso, inclusive fica nessa aba aqui, ó, tá vendo? Download. Você clica aqui, você tem toda essa planilha de fundamentos dele, tem um DRE, carrega aqui o DRE desde dezembro de 2025, certinho, e peguei quais são os ativos dele, que são esses aqui, os CRIs que ele acabou adquirindo, e colei aqui, tá? Colei aqui e ordenei tudo por ordem para a gente poder ver quais as que se repetiam mais. Aí nós temos aqui a Airplane, que é equivalente aqui a mais ou menos 11% da carteira, 12%. Diálogo e Diálogo 2, que vai ser praticamente 5% da carteira. Grupo Pão de Açúcar 1 e 2, que é praticamente 3% da carteira, 4%. Temos esse aqui também, ó, JSL 1 e 2, que vai ser praticamente também quase 3% da carteira. Então, mesmo os CRIs que acabam se repetindo, nós temos que levar mais em consideração esse aqui do Airplane, para a gente investigar a empresa, para saber como que está a saúde financeira dela, para ela não acabar ficando aqui inadimplente para o fundo. Mas é uma taxa de IPCA mais 8, uma taxa até tranquila de se pagar, se a gente for pensar. Então tá bem tranquilo nessa questão. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o BTCI é uma joia que nós temos aí dentro dos fundos imobiliários. Vale a pena ficar de olho nele. E para encerrar, eu peço que vocês deixem um like, um comentário, se possível compartilhe o vídeo também. Deixe uma sugestão aí no comentário e me fale qual é o ativo de papel que você tem na carteira, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Papai do Céu abençoe cada um de vós.